Muito boa noite! Essa é a noite que você decide nunca mais aceitar migalhas. A gente está aqui num momento muito especial, que é o momento da campanha da Mulher Sagrada, da imersão da Mulher Sagrada. E hoje a gente tem uma aula muito importante. Já deixa seu like, compartilha aí com quem você ama, para trazer para cá quem é que você conhece que quer ser essa mulher sagrada, né? Compartilhar essa jornada com vocês. Mulheres sagradas em processo, mesmo que você ainda não se veja assim, eu quero que você saiba que hoje é uma noite especial, onde você decide nunca mais aceitar migalhas afetivas. E eu quero dizer para vocês que vocês nunca devem acreditar no que eu falo. Vocês precisam investigar, vocês precisam estudar. Eu não preciso da fé de vocês. Eu não preciso da crença de vocês. Eu preciso que vocês entendam. Eu preciso da inteligência de vocês. E eu vou provar para vocês com lógica, até mesmo com embasamento bíblico, com realidade neurocientífica, por que isso não é uma frase bonita de Instagram? É de verdade uma escolha de um destino. É algo que você precisa intencionalizar. Você precisa manifestar isso na sua vida. E o primeiro espaço onde você manifesta isso na sua vida é na intenção. Então eu quero que você escreva no chat agora, sem romance nenhum. Eu quero uma aliança matrimonial, eu quero um marido bom. Você vai escrever essas duas frases. Eu quero uma aliança matrimonial, eu quero um marido bom. E quem tiver coragem de colocar isso por extenso, explícito, está declarando para o céu e também para si mesma, no fundo do seu coração, que isso é a tua realidade futura. Lembre de uma coisa: grandes resultados só acontecem com intencionalidade. Então digita para o seu bem no chat: eu quero uma aliança matrimonial, eu quero um marido bom. Porque senão não vai acontecer. Se você não digitar, você está amaldiçoando o seu coração com a descrença, com a desesperança, com a desmotivação, com o desânimo, e isso te amaldiçoa com a ausência do resultado extraordinário. Se você não consegue dizer que quer uma aliança matrimonial, que você quer um homem bom, que você quer um marido bom, eu garanto para você que isso não vai acontecer com você. Você não vai ter uma aliança matrimonial e você não vai encontrar um marido bom, porque resultados extraordinários só acontecem com intencionalidade. Anota essa frase. Essa frase é uma chave espiritual. Grandes resultados só acontecem com intencionalidade. Eu vou até digitar aqui. Grandes resultados só acontecem com intencionalidade. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Grandes resultados só acontecem com intencionalidade. Então digita: eu quero uma aliança matrimonial, eu quero um marido bom, porque senão você vai amaldiçoar o seu futuro, o seu coração, com todos os tipos de desafetos, descrenças, desânimos, desesperanças, e você garante que você não vai ter isso no futuro. Tá? Então a gente precisa começar sempre com o conhecimento correto. Eu não acordo um dia e me tornei um astronauta. Não existe isso. Eu primeiro preciso entrar nas Forças Armadas, depois eu preciso entrar na Força Aeronáutica, depois eu preciso me tornar um piloto de avião, depois eu preciso me tornar um piloto de caça,
Depois eu preciso cuidar muito bem da minha saúde para que eu não perca a minha visão, porque se eu perder a minha visão, se eu colocar um óculos, eu já não posso ser astronauta mais. Depois de ser um piloto de caça, eu vou ter que ser um dos melhores pilotos de caça. E eu vou ter que passar por um processo seletivo, porque todos os melhores pilotos querem ser astronautas. E eu vou ter que ser um dos melhores, porque são poucas vagas. Eu não acordo um dia e do nada eu tenho o corpo que eu sempre quis ter. Isso não acontece. Isso vem como fruto da intencionalidade e do sacrifício. Eu não acordo um dia bem casada. Isso é fruto da intencionalidade de um processo de sacrifício longo, quando eu me moldo para ser um bom cônjuge. Eu não acordo um dia com filhos criados, educados, que me amam e que eu amo eles e com intimidade, porque resultados extraordinários só acontecem com intencionalidade. Eu não acordo um dia e eu tenho R$1 milhão na minha conta, porque isso aqui é um processo sacrificial. Eu vou precisar aprender de finanças, eu vou aprender a aumentar minha receita, diminuir minha despesa, ter sobra financeira, impactar a vida positivamente de várias pessoas e aprender a investir nos lugares corretos, porque às vezes você junta dinheiro, mas investe no lugar errado e perde tudo. Resultados extraordinários só acontecem com intencionalidade. Aliança matrimonial, ter um bom marido, se encaixa nessa categoria. Isso é muito importante de entender. No seu coração e também no céu. Esses resultados vêm do céu. E aí você precisa alinhar uma possibilidade que está aberto para todos nós, isso, aliança matrimonial, desde o início da criação, lá em Gênesis. Deus criou a aliança matrimonial no dia 6 da criação. Ela continua disponível para nós, porque Deus nunca volta atrás na sua palavra. Quando ele cria a aliança matrimonial no dia 6, essa aliança matrimonial continua disponível para nós. E quem não digitou no chat, por vaidade, por preguiça, por culpa, por desesperança, saiba que você acabou de se amaldiçoar com a ausência do resultado. Eu garanto para você que você não vai ter. Se você não explicita isso, você não vai alcançar o resultado. Só se você tem coragem de escrever no chat o que você quer e dizer em voz alta para o mundo, para a sua vida, é possível alcançar esse resultado. Por quê? Como é que você vai ter coragem de falar para o homem certo que você quer um matrimônio? E como é que você vai ter coragem de dizer não para o homem errado, que normalmente é atraente, que é interessante, tem algumas características que te atraem? Como é que você vai dizer não quando você está sozinho há um tempo? Você não vai. Por isso que você precisa ter um propósito. Senão, você se amaldiçoa com a ausência do resultado. E é isso que eu quero ensinar para vocês nessa aula, que é exatamente o nome da aula, né? A noite que você decide não aceitar mais migalhas, porque você vai entrar na intencionalidade da aliança matrimonial, se tornando a mulher sagrada. Porque a mulher sagrada é a mulher que recebe o pedido de um voto de matrimônio de um homem bom. Anota isso. Isso aqui é um código da mente masculina que só quem entende de psicologia analítica, que é Jung, nosso Jung aqui, ó, tem uma estatuazinha do Jung aqui, ó. Quando o nosso querido professor Jung diz que o homem só casa com a mulher que para ele é sagrada. Isso significa que se você não conseguir criar a impressão na mente do seu homem desejado, a impressão de sacralidade, você não recebe um voto matrimonial. E isso é uma das coisas que quase ninguém consegue explicar. Nossa, eu tô há tanto tempo juntada, amigada, enrolada, morando com o cara, aí ele não me pede em casamento. Para mim, eu tô casada com ele, mas ele nunca disse que a gente tá casado. E pro homem não tá. Você pode morar 10 anos com o cara, para ele você é namorada dele que mora junto. A cabeça do homem é assim. Por que que isso acontece? Porque ele ainda não te vê como sagrada. Por isso que essa jornada
imersão da mulher sagrada é tão importante. Vocês que estão aqui querendo estudar comigo precisam entender quão visceral, quão importante é se tornar essa mulher sagrada. Porque se você se tornar essa mulher sagrada, eu garanto para você, você vai receber um pedido de casamento. Pode ser que você receba mais pedidos de casamento. Mas a questão não é só essa. Você vai receber o pedido de casamento daquele homem. Aquele homem que você admira, que você respeita, que você quer que seja o seu protetor e o seu provedor e o seu cuidador. Não é de qualquer homem. É do homem com H maiúsculo para você. E isso é mais importante. A mulher sagrada não recebe pedido de casamento. Muitas mulheres recebem pedido de casamento, mas quem me acompanha sabe que casamento é diferente de matrimônio. São coisas diferentes. Casamento, você pode receber o pedido, você até pode pedir o homem em casamento. Agora, matrimônio, só um homem com H maiúsculo pode te dar esse privilégio. Porque para ele é um sacrifício, é um voto sacrificial. E é por isso que tem tanto valor receber um pedido de matrimônio de um homem com H maiúsculo. É realmente um privilégio. E essa mulher é abençoada e ela vai, obviamente, reciprocamente abençoar esse homem também com a sua sacralidade, a sua feminilidade. Antes da gente entender, então, o que é essa mulher sagrada, eu preciso que vocês façam um exercício de visualização comigo. Porque algumas de vocês têm consciência já do problema, que é a ausência da aliança matrimonial, que existe desde lá no começo da criação e foi revigorada depois na morte do nosso Senhor Jesus, no processo da aliança dele com a sua noiva, que ele chamou igreja, que são os discípulos, mas a Bíblia começa com aliança matrimonial e termina com aliança matrimonial, para vocês entenderem a importância dessa temática. A gente precisa ver uma história. E eu vou pedir que vocês me permitam guiar vocês numa breve história. E essa breve história é uma história onde você é a protagonista. Você é a protagonista. E mesmo que você seja uma mulher casada, isso aqui também serve para você. Para você garantir que, mesmo se você está num casamento, pode ser que você não esteja no matrimônio ainda. Pode ser que seu marido não te veja ainda como uma mulher sagrada. E existe um valor muito grande de elevar um casamento para matrimônio. Para as mulheres que são solteiras, absolutamente importante. Para as casadas, provavelmente importante. E a visão que eu quero que vocês se vejam e que eu vou guiá-las, se vocês me permitirem, é a visão do seu futuro. Eu quero que você se imagine daqui a 5 anos. Pensa em quantos anos você tem. Pensa quantos anos você vai ter daqui a 5 anos. Pensa, talvez, quantos anos você vai ter daqui a 10 anos. E pensa, se você não fizer nada nesse momento. Você está tendo acesso a algo, a uma chave, a um conhecimento que por si só não muda nada. Mas se for aplicado, muda tudo. Mas se daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos você não fizer nada, você pode ter certeza que você vai ter a companhia da solidão para sempre. E você se vê daqui a 5 anos só, daqui a 10 anos só ainda, igual. Não mudou nada. Você olha para 10 anos atrás, talvez você lembre dessa aula, e você fala, nossa, eu estou no mesmo estado, posso ter tido vários relacionamentos, mas eu ainda estou sozinha. E passou 10 anos da minha vida. Ou
Daqui a 5 ou 10 anos, você ainda não se sente que é uma mulher desejada. Isso é uma das coisas mais viscerais para a mulher. É uma das coisas mais importantes para uma feminina é sentir que é desejada. E isso é algo que é complementar, por exemplo, ao instinto do marido protetor. O marido que protege porque deseja a sua esposa e ela que cuida e que ama porque se sente desejada. E daqui a 5 ou 10 anos você ainda não se sente desejada por um homem com H maiúsculo. Visualiza isso daqui a 10 anos. Você não viveu essa experiência ainda. Ou outras pessoas em outros caminhos. Você está daqui a 10 anos ainda sozinha, se sentindo solidão, você não se sente desejada e as tuas amigas, as mulheres da tua família que dizem que te amam, você sabe que elas cochicham em silêncio e falam coisas não tão boas sobre você, que você ficou para titia ou que você ficou encalhada, e tem dó e tem pena da vida que você leva. Por mais que você tenha autoestima alta ou autoestima baixa, o social é cruel. O social é cruel. As pessoas te criticam no sucesso e te criticam no fracasso. Mas a crítica no fracasso, ela dói mais, né? Porque ela tem um eco interno. A crítica no sucesso, ela é mais tolerável, porque a gente consegue ver através da lente da inveja. Mas a crítica no fracasso, a crítica na ausência, a ridicularização, a chacota, o deboche na ausência é dolorido. É difícil ter maturidade para suportar esse tipo de deboche social. Principalmente aquele deboche silencioso, né? Aquela amiga sua que casou e ela te olha de cima para baixo, achando que ela é superior a você porque ela casou. E o casamento dela nem é um matrimônio, mas ela te trata assim. Ela acha que ela é melhor que você. Ou aquela que, por você ser solteira ou não ter filhos, quando ela vai falar de família, ela enche o peito e fala dos filhos dela, e você sente que não tem permissão de opinar ou falar nada, porque você não tem experiências válidas equivalentes a ela. E simplesmente você fica quieta porque você não sabe como que é essa experiência. Isso é um tipo de ridicularização. É um ostracismo, é colocar aquela pessoa num lugar menor. Não é tratar com amorosidade ou gentileza. E a gente sabe que o social é assim. O social é cruel. E isso existe tanto no mundo dos homens de uma maneira diferente, como no mundo das mulheres também, aonde uma mulher que alcançou um certo status ou um prestígio ou algo desejável, como um casamento, que ela às vezes nem sabe que é um casamento, ela acha que é um matrimônio, que não está tão bom, mas ela te olha de cima para baixo, como se ela fosse melhor do que você. E aí você aceita isso, se conforma e abaixa sua autoestima, ou você desfaz o relacionamento. E aí o que acontece? Você vai conviver cada vez mais com pessoas solteiras, que também não alcançaram resultado em relacionamentos, que não sabem o que é uma aliança matrimonial, por causa dessas pessoas casadas imaturas. E isso, esse dó, ele não é um dó explícito, é um dó, às vezes, silencioso. É a maneira como a pessoa olha para você com dó, sem falar nada, porque ela não quer te ferir, mas você vê no olhar dela que ela tem dó de você. Esse é o caminho de quem vive a vida continuando aceitando migalhas, que é o que eu não quero para vocês. E aí passa um Natal depois do outro. E eu sei, pelo relato das minhas antigas alunas, a fase mais difícil do ano para mim, Lucas, são as festas de final de ano.
porque eu ainda estou solteira e eu vou ter que lidar com o olhar da minha mãe, eu vou ter que lidar com o olhar e o julgamento da minha irmã, eu vou ter que lidar com o julgamento de uma amiga minha próxima. Cada uma me trata de um jeito, umas são mais doces, outras são mais severas, mas eu sei que todas estão me julgando. E aquele momento que deveria ser de celebração da família, casa cheia, toda a família reunida, e você tá com uma sensação de estar sozinha, mesmo acompanhada de muitas pessoas. Às vezes pessoas que te amam. Mas a solidão tá ali dentro. Parece que algo ainda não se completou. Como aquela pessoa que busca o sucesso profissional, mas ainda não alcançou o sucesso profissional. A pessoa que busca um patrimônio financeiro grande, mas ainda não tem uma liberdade financeira. Ou uma pessoa que teve uma doença e agora luta pela saúde, mas ainda não alcançou a saúde. A pessoa está no processo, mas ainda no processo, esse momento é muito dolorido, esse momento de festas, de final de ano. É como uma dor, e aqui eu cito o que alunas me disseram no passado. Lucas, eu sinto que é uma dor que parece que está me rasgando por dentro. Eu tenho que ir lá na festa, sorrir, fingir que está tudo bem, mas no meu coração não está tudo bem. Eu não queria estar aqui. E isso é o que acontece com quem normaliza migalhas. E o pior disso tudo não é a solidão. Não é a solidão. É a humilhação silenciosa que eu estou me submetendo. É perceber que tem gente que tem dó, que pensa, nossa, ela é tão incrível, como é que ela aceita tão pouco nos relacionamentos dela? O que acontece? Eu não sei. E aqui a gente está até dando um exemplo de um relato de uma pessoa que gosta de você. Mesmo assim, isso é algo que machuca. Isso machuca demais. E muitas de vocês ainda não vivenciaram isso porque não disseram: eu quero uma aliança matrimonial, eu quero um marido bom do meu lado. Então, mais uma oportunidade para você dizer isso. Eu quero uma aliança matrimonial. E tem uma coisa que é muito importante dentro dessa jornada de visualização, é que passar mais 10 anos com essa solidão, com essa humilhação silenciosa interna, vendo, mesmo que não me atinja, no olhar dos outros, um sentimento de dó ou de pena comigo, é algo que tenta me jogar para baixo, e aí vai depender de quão bem eu estou para cair ou não. Em alguns momentos eu não caio, mas outros eu caio, principalmente quando estou mais vulnerável. É você saber que isso não é azar. Você não é azarada. Você não é amaldiçoada no amor. Não é culpa sua, mas é responsabilidade sua mudar. Porque você tem padrões. Esses padrões são inconscientes. Você não sabe que você tem eles, mas você tem. E como grande parte desses padrões são inconscientes, a grande maioria deles, são padrões anti-aliança matrimonial. São padrões inconscientes que te afastam da aliança matrimonial. São padrões inconscientes que te afastam do marido bom, do homem com H maiúsculo. E é por isso que tantas mulheres falam: não existe mais homem nesse mundo. Cadê os homens com H? Cadê os homens de verdade? Os homens que gostam de mulher e que querem ter uma família, que querem casar. Eles existem, mas se você tiver padrões anti-homem com H, anti-aliança matrimonial, você não vê eles. É uma proteção espiritual que existe. É uma regra da criação. Aquilo que você tem aversão, aquilo que você nega, você tende a não reconhecer, você não ver.
Então, anota essa frase que eu vou falar. Você não sabe o que você não sabe. Essa frase aqui pode mudar a sua vida. Você não sabe o que você não sabe. Quando você não sabe o que você não sabe, você repete histórias. Porque você repete padrões de escolha inconsciente, de tolerância, padrões de autoimagem deformada. Esse assunto não tem nada a ver sobre o homem X, Y ou Z. É sobre quem você é e como você se porta quando você está diante de qualquer homem. E principalmente, quem você é e como você se porta quando você está diante de um homem altamente interessante para você. É aqui que a gente separa as meninas das mulheres. E as meninas das mulheres das matriarcas, na verdade. São 3 níveis reais. A gente tem uma diferença muito clara de visão, como que a matriarca vê os homens. Eles são grandes aliados. Como que a matriarca vê homens com H maiúsculo, patriarcas, como grandes protetores da sociedade, como protetores da família, como protetores das mulheres, como protetores da próxima geração, como protetores das instituições que fazem a sociedade continuar geração após geração. Essa é a visão que as matriarcas têm. As matriarcas verdadeiramente amam os patriarcas. Esse amor não é romântico, é um amor de admiração pela natureza masculina plenamente desenvolvida. Essa visão de amor é o que a gente quer desenvolver, que é a grande diferença da mulher sagrada daquela que ainda não é. A boa notícia é que se o problema é padrão, é algo que se repete, eu consigo, através da vigília, como Jesus disse, vigiai e orai, através da vigília e da identificação desses padrões, encontrar uma causa redentora que neutraliza esses padrões anti-matrimônio, anti-homem, anti-família, anti-descendentes, que não tem nada a ver com a matriarca. Padrão, por natureza, se repadroniza. Você pode pegar um padrão e mudá-lo. Padrão se reprograma. Você não é uma pedra, você é uma mulher. Você tem um cérebro. Você tem inteligência. Você tem afetos. Você é uma mulher que decide. Se você decide, você muda o seu destino. Você pode se predestinar a uma aliança matrimonial. Como? Decidindo agora, eu quero uma aliança matrimonial. Deixa eu compartilhar com vocês um conhecimento, uma verdade que pode destravar mais de uma década de sofrimento. Na vida, tudo aquilo que você estudou profundamente, você se tornou muito boa. Provavelmente você estudou muito para ter a profissão que você tem,
Porque você estudou e você praticou. Não foi só estudo teórico, foi estudo e prática. Experiência. Nos projetos que você desenvolveu, você estudou e você praticou. Você colocou em prática. Nos seus hobbies, nos seus talentos mais envolvidos, você estudou e você praticou. Algumas coisas podem ter vindo por intuição, mas isso entra na categoria conhecimento. O conhecimento pode ser adquirido ativamente, raciocínio, ou intuitivamente por recepção. Mas você colocou em prática e virou sabedoria. Ou nos seus estudos. Você pode ter acumulado grandes conhecimentos e sabedorias porque você leu muitos livros, fez muitos cursos e colocou em prática aquilo. E você desenvolveu uma sabedoria real de vida, espiritual, de como viver nesse mundo. Eu tenho certeza que naquilo que você se dedicou, você se tornou excelente. Mas tem uma área que eu sei que você nunca estudou de verdade. Que foi uma das principais áreas que eu estudei. Que é relacionamentos. E é exatamente essa ignorância de relacionamentos que está sabotando a sua vida. Porque tudo é relacionamentos. Se tivesse uma temática que eu precisasse escolher para estudar, eu escolheria relacionamentos. Porque com relacionamentos eu consigo estudar espiritualidade, saúde, produtividade, sabedoria de vida, como me relacionar com outras gerações, autoestima, propósito de vida. Todos os grandes temas da vida se iniciam no estudo de relacionamentos. Finanças tem a ver com relacionamento. Negociação, venda, propor um valor, gerar reputação. Relacionamento puro. A maior parte de ganhar dinheiro é relacionamento. Tem uma partezinha que é técnica de dinheiro, mas se você não tiver o domínio da inteligência emocional, dos relacionamentos, você não ganha. Eu vou repetir devagar o que eu acabei de falar. Eu estudo tudo que eu me tornei boa na vida, mas eu não estudo relacionamentos. E eu quero um resultado extraordinário em relacionamentos, que é uma aliança matrimonial, que é um homem com H maiúsculo, que é um patriarca. Eu não vou acordar um dia do nada sem estudar relacionamentos e praticar, pagar o preço, como todas as áreas da sua vida. Olhe para as outras áreas da sua vida, não confie no que eu estou falando. Olhe para as áreas da sua vida que você é excelente. Você estudou, você se dedicou e você pagou o preço. Ninguém acorda astronauta de um dia para a noite. Isso significa que a lacuna principal sua é não ter estudado relacionamentos até hoje. Então coloca essa frase agora no chat. Muda isso agora, de vez. E escreve, eu vou estudar relacionamentos. Eu vou estudar relacionamentos. Coloca no chat. Porque eu entendi. Não é porque o Lucas me convenceu. É porque eu entendi que grandes resultados só acontecem com intencionalidade. Eu estudei muita coisa na minha vida. Me tornei muito boa em várias coisas. Me tornei excelente em algumas. Eu estudei muito, ralei muito, me esforcei muito. E eu tive resultados acima da média. E eu quero um resultado acima da média em relacionamentos. Aliança matrimonial é um resultado dos mais acima da média, mais extraordinários que existe. E eu tô querendo alcançar isso sem estudar. Não vai acontecer. Se você não estudar relacionamentos, e eu vi umas pessoas, um xarope falando aí no chat, você se amaldiçoa com a ausência do resultado. Não sou eu que amaldiçoo, não amaldiçoo ninguém.
Eu estou dizendo que esse comportamento de não dizer que você quer e de não pagar o preço que é estudar, você maldiz você mesmo. Maldição significa maldizer. Eu maldigo. E aí eu entro numa paranoia de achar que existe uma alma gêmea para mim. Porque é tão difícil dar certo com alguém que a crença de alma gêmea é essa crença infantil de que nunca deu certo com ninguém, mas é porque eu não encontrei a minha alma gêmea ainda. Quando eu encontrar a minha alma gêmea vai ser como se fosse uma mágica da Disney e a gente vai viver feliz para sempre. Não existe isso. Isso é uma crença infantil. É uma crença de fuga da realidade para que eu não arque com a responsabilidade de pagar o preço da aliança matrimonial. Então eu preciso explicitar, eu preciso levantar a mão, eu preciso dizer do fundo do meu coração, de verdade. Não pode ser da boca para fora. Papagaio não manifesta resultado extraordinário. Só ser humano tem resultado extraordinário. Eu vou estudar relacionamentos. De verdade. Eu vou estudar relacionamentos. Porque senão, não dá para ter resultados extraordinários em relacionamento. Eu tenho que ter a coragem de dizer isso para mim. E as pessoas têm uma crença, muitas inconsciente, outras até já consciente, de que um marido, de que uma boa esposa vai cair no colo do nada e que Deus vai mandar. Não, Deus não manda. Deus manda o caminho para você desenvolver as virtudes para você merecer um homem com H. Ele não te manda um homem com H. Enquanto você não for uma mulher com um M maiúsculo, ele te manda o caminho para você se tornar essa mulher sagrada. E aí, quando você se torna a mulher sagrada, esse homem com H maiúsculo, esse patriarca, ele entra na sua vida. Não existe outra maneira. As nossas orações são atendidas pelo nosso Pai Criador amoroso, ele mostrando o caminho para nós. Ele não dá de mão beijada. Ele não trata a gente como crianças, dando algo que a gente ainda não merece. Ele fala, você pode, e eu recomendo que você faça esse caminho, mas você vai ter que se transformar na pessoa que merece esse resultado. Quem não consegue, seja por vaidade, por vergonha, por culpa, por trauma, por qualquer coisa, não consegue dizer, eu vou estudar relacionamentos, porque eu quero uma aliança matrimonial, vai continuar vivendo no acaso. E como analista junguiano, eu nem posso dizer isso, porque o acaso é um ponto de percepção. Não existem acasos, nem coincidências. Coincidências e acasos não existem na visão da psicologia junguiana, muito menos na teologia bíblica. Não existe coincidência e nem uma coincidência ou um acaso. Não existe nada que Deus não saiba. Todos os fios de cabelo da sua cabeça são contados. Todos os dias da sua história já foram escritos antes de você nascer, antes de você estar no ventre da sua mãe. O grande problema é que você não sabe o que você não sabe. E é por isso que precisa ter uma humildade para começar a trilhar esse caminho. E eu parabenizo todos vocês que estão aqui, porque vocês estão dando o primeiro passo para obter um conhecimento que você não sabe ainda qual é, mas que talvez você confia minimamente ou maximamente em mim como professor para revelar esse conhecimento para você. Eu posso dizer para você com bastante tranquilidade, eu já casei centenas e centenas de homens e mulheres, bem, em matrimônios, em alianças matrimoniais sagradas. Eu conheço muitos padrões
que impedem a aliança matrimonial de acontecer e também os padrões que fazem a aliança matrimonial acontecer. Então a gente precisa, além de explicitar para o universo, para Deus, numa oração clara, no coração devoto, que eu vou estudar relacionamentos e que eu quero uma aliança matrimonial, eu também preciso rejeitar o padrão que me atrasa, que é, digita aí, eu não aceito mais migalhas. Eu não aceito mais migalhas, porque eu quero uma aliança matrimonial e eu vou estudar relacionamentos. Essa frase, essa afirmação, ela está mudando o seu subconsciente. Você está gerando um comando. Se isso virar um mantra na sua vida, eu não aceito mais migalhas, porque eu quero uma aliança matrimonial com um homem, marido bom, e eu vou estudar relacionamentos para isso. Você está reconfigurando de maneira lógica, que é da maneira que eu mais gosto, porque é a mais sustentável, com a força da vontade, da fé, conscientemente, sem estados emocionais fictícios criados para me induzir a acreditar em algo que é inacessível para mim. É através da força da determinação, da convicção, da virtude. Eu não aceito mais migalhas, porque eu quero uma aliança matrimonial com um marido bom e eu vou estudar relacionamentos. Essa é a frase de poder. Anota essa frase e coloca em um lugar sagrado para você ler todo dia. Isso vai ser a tua bússola, que pode mudar a tua vida. Eu não aceito mais migalhas, porque eu quero uma aliança matrimonial com um marido bom e eu vou estudar relacionamentos. Quem escrever isso com força, com fé, com coração inocente, eu garanto para vocês que você está rompendo ciclos de maldizeres passados, de crenças passadas, de desafetos passados, de traumas passados que te impediam de alcançar esse resultado. E Deus é tua testemunha, Ele está vendo isso. E Ele vai abrir os caminhos para que isso se torne uma realidade na sua vida. E tem algo que, como teólogo, em alguns momentos eu cito a Bíblia, né? E eu falo de Deus abertamente. Porque tem coisa que só Deus resolve. A gente tem muita limitação com o que a gente pode fazer. A gente tem muita liberdade no que a gente pode fazer, mas com a nossa liberdade vem grandes limitações. Tem coisa que só Deus na nossa vida mesmo. E tem muita gente, alunas minhas, que acham que só ser uma mulher de igreja vai resolver a vida dela. E isso está muito longe da realidade. Isso não é a verdade de uma mulher sagrada. Você pode ser uma mulher de igreja e não ser uma mulher sagrada. A mulher de igreja, ela está vivendo a rotina da igreja, da religiosidade. E se ficar devota sem entender, vira aquilo que eu chamo de fariseu, que Jesus chamou de fariseu. São aquelas pessoas que seguem regras sem entender, são dogmáticos, apontam o dedo para os outros, falando que os outros estão errados, mas tem muito erro no teu coração ainda. Em vez de você olhar para o erro do outro, a gente tem que olhar para o nosso erro. Então, ser uma mulher de igreja não resolve muita coisa. Você tem que ser uma mulher sagrada, que é diferente. Essa é a única mulher que atrai, que sustenta um homem honrado, que é o que eu chamo de patriarca. Porque se você não se sacralizar, você não está cumprindo o papel que Deus deu para a mulher no início dos tempos, que é ser o socorro forte, idôneo e antagonista.
ela é a defensora da verdade. Ela não pode deixar o homem se desviar. E ela recebeu os talentos para isso. Todas as mulheres receberam talento para isso. Não deixar o homem se desviar da missão que é servir a Deus. E a mulher sagrada é essa que entende isso. Eu entendi a minha missão, eu entendi a missão de todas as mulheres. Eu sei que eu tenho que fazer isso com todas as minhas forças. Se você não se tornar uma mulher sagrada, você só vai continuar sendo uma mulher legal que aceita pouco. Aceita pouco afeto, aceita pouca disponibilidade, aceita pouca proteção, aceita pouco provimento. Você aceita pouco. E às vezes isso vem com crenças também de suficiência, de empoderamento, de eu não preciso de homem, eu consigo por mim mesma. E nada disso é mentira. Mas a questão não é eu consigo sem homem, é eu prefiro que o meu marido faça. Meu marido é bom, meu marido me ama, meu marido me protege, ele levanta todos os dias e se sacrifica para que eu e os nossos filhos tenhamos bem-estar. O que eu vou fazer? Prefiro muito mais cuidar de todo mundo, de todos nós. Desse homem que cuida de mim, me protege, dos meus filhos que eu amo, que passaram na minha barriga, do lar que eu estou construindo aqui ao meu redor. A alegria da alma feminina está em conviver o máximo de tempo em ambientes íntimos, não em ambientes públicos. Os ambientes públicos tendem a desgastar a mulher. Eu não estou dizendo que não tem mulheres que têm talento para isso. Tem várias mulheres que têm talento para isso. Diplomatas, grandes advogadas, oradoras, comunicadoras. Mas isso elas fazem porque tem lares estruturados que elas voltam depois para se regenerar. Elas têm intimidade de qualidade e é por isso que isso dá poder para elas fora do lar e fora da intimidade. Quanto mais ela tem acesso a uma fonte feminina que regenera, mais poder ela tem no mundo que necessita de mais energia masculina. E isso é o oposto. Isso aqui eu estou narrando a matriarca. A mulher que aceita migalha, ela é fraca na intimidade e ela vai ser fraca também em muitos espaços públicos. Porque ali ela não se regenera, ali ela está em estado de batalha. Se ser de igreja bastasse, observa, não é para acreditar em mim, é para investigar. Todas as mulheres de igreja estariam bem casadas, com filhos, bem criados, educados, honradas e muito felizes dentro de casa. E vocês sabem que não é assim. Os malefícios do mundo atingem mulheres de igreja, até como mulheres que não pertencem a nenhuma igreja. E uma reflexão até confrontativa. Porque a ideia aqui, o que eu estou falando, não é agradar vocês. O objetivo da aula é a gente fazer uma investigação verdadeira. Se Jesus olhasse para o teu coração hoje, ele veria uma mulher sagrada, que sabe o que é o sagrado, e tem uma subjetividade aqui, né? Saber o que é o sagrado. Que não é o que você acha que é sagrado, é o que Deus diz que é sagrado. Ou Jesus veria uma mulher desesperada, que aceita a migalha de atenção. Porque você pode dizer da boca para fora que você é uma mulher sagrada, mas o que prova se você é uma mulher sagrada ou não é a dignidade dos limites que você impõe e do nível de atenção e de afeto e de cuidado que você aceita. Você diz que você é sagrada, mas aí você deixa ser usada pelo Zezinho do Tinder. Você diz que você é sagrada e aí você cai num relacionamento com um narcisista. Você diz que você é sagrada, mas você nunca acessa o seu pai criador buscando sabedoria do que tomar de decisão. Você diz que você é sagrada, mas você se apaixona sempre pelo mesmo tipinho de cara, porque ele tem o estereótipo de príncipe que você adora, que era aquele cara que estava na capa da Capricho quando você era adolescente. Você diz uma coisa,
Mas o que você é são as suas atitudes. É como você vive. É como você manifesta aquilo que está no teu coração. A prova do teu coração são as suas decisões. Não é o que eu falo. A voz, ela mente. Agora, as ações não. As ações revelam quem a gente é de verdade. E tem algo que é importante de eu compartilhar com vocês, que eu acho que é algo que talvez seja a parte mais forte da aula e mais poderosa. Que é o momento que você de verdade decide nunca mais aceitar migalhas. Essa decisão, ela pode acontecer externamente, pode acontecer, pode ser dita, pode ser dita, pode ser digitada no chat, pode. Isso é uma expressão daquilo que você está intencionando. Mas se isso já é verdade no seu coração, isso é outros 500. E o que eu vou ensinar agora é a prova de como o teu coração é e se ele realmente acredita se você é uma mulher sagrada ou não. E isso muda relacionamentos instantaneamente. Instantaneamente. É impressionante. E eu já vi isso em prática clínica ao longo de 10 anos. E não foi uma coisa que o Lucas inventou. Isso foi algo que já foi revelado em textos bíblicos, em tratados filosóficos, centenas, milhares de anos. Isso não é nada novidade. Isso aqui todo grande sábio de toda a época já sabia disso. A única diferença é que hoje a gente tem ferramentas de comunicação que nunca existiram para conversar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Quando que no mundo antigo a gente teria uma reunião de 550 pessoas por causa de matemática? Essa verdade, então, ela é simples, ela é bíblica, ela é psicológica e ela é espiritual também. Anota o nome dessa lei, é uma lei, chama Lei da Reciprocidade Afetiva. E essa lei, ela se mostra em muitas passagens na reciprocidade. E quando você traz para o mundo moderno também, agora, no momento que a gente está vivendo, e a gente aplica a reciprocidade afetiva, os relacionamentos progridem, eles evoluem. 90% dos casos de relacionamentos que não dão certo é porque essa lei não é seguida, da reciprocidade afetiva. Reciprocidade, então, ela não é igualdade. Reciprocidade não é 50-50. Reciprocidade significa proporcionalidade. E o que significa proporcionalidade, Lucas? Significa que cada um entrega aquilo que tem capacidade emocional, espiritual, psíquica e material de entregar. Ambos entregam de maneira proporcional, em determinado assunto, aquilo que tem capacidade. E esse é o ponto crucial. Quando não existe essa proporcionalidade, vai gerar falta de reciprocidade que cria desequilíbrio. O desequilíbrio entre as partes gera dor, sofrimento, porque as expectativas não estão sendo atendidas. E cada fase do relacionamento, você precisa respeitar a capacidade daquele momento relacional. O quanto você entrega num cortejo é diferente de quanto você entrega num namoro, que é diferente de quanto você entrega num noivado, que é diferente de quanto você entrega num casamento, que é diferente de quanto você entrega num matrimônio sagrado. Isso é proporcionalidade. Eu já cansei de ver mulheres solteiras entregando o valor de esposa para um desconhecido. Isso é irreciprocidade. E aí ela não sabe por que não dá certo. E isso gera sofrimento,
Esse sofrimento faz ela baixar o nível do que ela aceita, ela vai aceitando cada vez mais migalha, e migalha vicia, como se fosse um mínimo aceitável para ela ser quem ela é. Uma pessoa ainda desproporcional, desequilibrada, desincronizada com a fase relacional que ela está vivendo. Por quê? Porque ela tem um desejo muito forte de estar numa outra fase relacional e ela começa a viver como se fosse. Tá errado. Tá errado. Você não trata como marido o cara que te levou para te sair para jantar hoje pela primeira vez. E isso é aceitar migalhas. E aqui tem uma das chaves mais poderosas para a gente entender relacionamento tóxico. Essa cadência de reciprocidade, eu dou muito afeto. Por quê? Porque eu queria estar casada, mas eu não estou. Mas tem um cara comigo agora que é super interessante, super atraente, inteligente, tem um nível de ambição e de prosperidade, disciplinado, tem um corpo legal, bonito. Cara, eu vou entregar meu melhor. E aí o meu melhor é tratar ele como se ele fosse meu marido. Só que ele não é. E aí você começa a se comportar como esposa. Isso gera um afastamento dele. O homem é racional. Ele fala, a cabeça do homem é assim, ó, o que eu fiz para receber esse tratamento tão absurdo de elevado? Eu comprei uma coxinha na padaria e eu recebi um banquete de um restaurante estrelado Michelin. Para o homem isso não faz sentido. Isso descasa, isso gera ruído para o homem. E aí o que ele faz? Ele afasta da mulher que deu afeto demais para testar se ela reduz o afeto. Quando ela não reduz o afeto, e a maioria das mulheres não faz isso, tá? Quando o homem se afasta, essa mulher que queria estar num relacionamento mais maduro, casada, numa aliança matrimonial, começa a dar mais afeto ainda para o cara que está se afastando e esfriando. Isso gera um desespero nela. Ela começa a aceitar qualquer micro coisa que ele dá. Quanto mais ela faz isso, mais afeto ela dá, mais ele se afasta, porque ele fala, essa mulher é incoerente. Eu não fiz nada para merecer esse nível de atenção, nível de afeto, de cuidado, e ela está vivendo um relacionamento na cabeça dela. Ela está imaginando algo que não existe. Vários homens já me disseram essas palavras. Nem todos conseguem explicar dessa maneira. Mas eu já vi muitos homens falando, cara, ela começou a entrar numa intensidade de dar algo que não era natural para mim naquele momento. E eu fui me afastando, fui me esfriando. Por que ele faz isso? Para ver se ela deu afeto. Ele não foi recíproco, ela deu um afeto que ele não mereceu, ele reduz o afeto. Ele não dá o afeto equivalente. As mulheres, via de regra, que não são maduras, não são donzelas, não são matriarcas em potencial, ela acha que, porque ela quer afeto, o homem quer afeto. Não. Ela dá afeto esperando que o homem vai dar afeto. Não é assim que funciona. O homem primeiro dá atenção, porque ele quer conquistar. O homem não quer afeto, ele quer conquista. Então ele vai dar atenção. Quando ele dá atenção, você pode dar a recíproca de afeto, no nível de atenção que ele te deu. E aí o que acontece é que ele fala, gostei de conquistar esse território, eu gostei dessa conquista. O homem, ele sente que ele está crescendo a cada conquista dele. Essa é a mente masculina. Só as matriarcas entendem a mente masculina das mulheres. As outras mulheres não têm a menor noção. Acho isso aí a maior baboseira do mundo. Acho a coisa mais absurda. Não conseguem entender porque que os homens não são como elas. Porque homem é homem, mulher é mulher. Coisa mais óbvia do mundo. Matriarcas não tentam mudar como os homens são. Elas entendem como os homens são e usam essa sabedoria para alcançar os resultados extraordinários que elas querem na vida delas. Então a matriarca sabe que o homem é movido à conquista. Se ele é movido à conquista, ela só pode ser recíproca no nível de afeto na conquista que ele empreendeu, o nível de atenção que ele deu. O que a maioria das mulheres fazem, e aí o que acontece na matriarca,
é que cada conquista que ele tem, ele coloca mais atenção e ela dá mais afeto. Coloca mais atenção e dá mais afeto. Até que chega um momento que ele colocou tanta atenção naquela mulher que ele se apaixona. E se é a maneira como os homens se apaixonam. E isso tem lastro neurocientífico. Muito artigo neurocientífico que explica o processo de apaixonamento de homens e de mulheres. O homem se apaixona pela conquista. Com a mulher imatura, aquela que aceita migalhas, apareceu um cara interessante na vida dela. A ilusão da princesa, eu chamo, né? Nossa, esse cara aqui tem um potencial gigante. Gostei dele. Interessante. Acho que ele é um homem com H maiúsculo. Muitas seguidoras minhas que não são alunas falam: encontrei meu patriarca. Não. Lê do engano, é tolice. Você não estuda relacionamento, como é que você vai identificar um patriarca? Você só consegue identificar um patriarca depois que você se torna uma mulher sagrada. E aí você rotulou errado. Chamou ele de patriarca, vai começar a querer entregar valor de esposa. Ele não deu, ele deu um pouquinho de atenção, ela dá um pocão de afeto. Nesse momento de reciprocidade afetiva, o que vai acontecer com esse cara que recebeu mais afeto do que a atenção que ele deu? Ele diminui a atenção. Aqui a gente explica vários fenômenos. Ghosting, o cara sumiu, não respondeu mais. Por quê? Porque você deu mais afeto do que ele deu de atenção. Ele investiu um pouco, ganhou muito. Fala assim, cara, esse jogo aqui é muito fácil. Eu não quero jogar esse jogo. Esse jogo não me faz ser mais homem. E aí, o que acontece na maioria das mulheres é, quanto menos afeto ele dá, mais ela dá. Ela vai aumentando a reciprocidade. É loucura. E aí, ele tira mais afeto, ele se distancia mais, ela quer dar mais afeto. E essa loucura, que é uma alucinação feminina, e os homens têm as alucinações deles também, tá? Mas eu estou explicando agora a das mulheres. O relacionamento se desfaz, sem motivo nenhum, por saturação afetiva, e as mulheres, via de regra, saem com a ilusão de que eu sou a melhor mulher do mundo, eu dei afeto, eu tratei ele super bem a pão de ló, e ele não me valorizou. Não foi ele que não te valorizou, foi você que não se valorizou. E por que você faz isso? Porque você não estuda relacionamento. E aí, isso aqui é o que um homem saudável faz, tá? O narcisista, o predador, ele vai tirando a atenção, e você vai dando mais atenção, até que chega um ponto que a atenção dele vira humilhação, ele te controla e você vira escrava dele. Então aqui a gente tem um lado sombrio da mente humana, que esse comportamento ele não é só desconfortável e anti-matrimônio, ele é realmente perigoso. É realmente perigoso. Se você se deixa entrar nisso, eventualmente você cai na mão de uma pessoa que é doente mental e ele vai te escravizar. Por quê? Porque o predador só quer um escravo, ele não quer um relacionamento, ele quer um escravo. Tá? E você se demonstrou a candidata perfeita para ser escravizada. Essa pessoa que dá afeto, sem medir o que o outro lado faz, porque você acha que você é a pessoa maravilhosa, alecrim dourado, que dá afeto irrestrito para quem não merece, você é a vítima perfeita para ser escravizada, porque você aceita migalha. Então hoje é a noite que você nunca mais vai aceitar migalha. E é exatamente por causa disso que muitas mulheres se apaixonam perdidamente pelo homem que trata ela pior. Por causa dessa dinâmica relacional. O desequilíbrio vira vício. E aí a cabeça dela começa a aceitar ser maltratada. É muito louco. A mente humana funciona desse jeito. A gente se dessensibiliza e a gente naturaliza algo que não é natural. E a gente entra num estado de doença real. Então a gente precisa entender essa lei da reciprocidade, que é esforço proporcional de ambos os lados, intenção igual de ambos os lados, mesma direção. E frequência consistente de ambos os lados. E detalhe, quando a gente fala de proporcionalidade, não precisa ser o mesmo tipo de gesto. Você pode fazer um carinho e ele te paga um sorvete. Ele te faz um elogio e você dá um abraço caloroso.
Ele te leva para jantar e você faz uma carta romântica para ele. São linguagens diferentes de atenção e de afeto. Proporcionalidade significa que não precisa ser o mesmo tipo de gesto. Ah, ele me levou para jantar, eu tenho que levar ele para jantar. Ah, ele me comprou um sorvete, eu tenho que comprar um sorvete para ele. Ah, ele me deu um abraço, eu também tenho que dar um abraço. Não, cada um, na sua individualidade, vai, com a sua capacidade, com seus talentos que foram dados por Deus, você vai manifestar a sua amorosidade. Mas precisa ser um gesto que tem custo equivalente. Custo equivalente. O gesto é diferente, mas o custo do gesto é equivalente. Isso é proporcionalidade. O que é intenção igual? Os dois querem construir, não usufruir e se divertir. A aliança matrimonial tem um espaço para diversão e para usufruto? Tem, mas a maior parte é construção. Consistência, prudência, fortitude, temperança. A maior parte do tempo é um processo, um relacionamento sacrificial. Por isso que eu falo, se você quiser conveniência na sua vida, não se case. A vida de solteiro é muito mais conveniente do que a vida de casado, de matrimoniado, tá? Mas existem bênçãos que você recebe no matrimônio que não são acessíveis para a vida do solteiro. Mas o solteiro tem conveniência, sem dúvida nenhuma. A vida de solteiro é muito conveniente. E esse é um dos apegos principais que eu já identifiquei ao longo de uma década em várias alunas minhas, é o apego com anos da vida de solteira. Não dá satisfação, não precisar se preocupar com o que o teu marido vai achar, não precisar pedir a opinião de alguém. Isso é recíproco dos dois lados, tá? Os homens também. Mesma coisa. Não querer dar satisfação, não se preocupar com o que sua esposa vai achar, não querer saber se aquilo vai machucar ela ou ela vai gostar. Na vida do solteiro não tem nada disso. Só presto contas para mim e, se você for prudente, sabe, para Deus. Quando você se casa, você tem que ser recíproco ao seu cônjuge. Na proporção que te cabe. E a frequência é o afeto que aparece um dia e some no outro, e isso não conta. O afeto é algo continuado. Se aquilo é uma capacidade que eu tenho, eu vou elogiar minha esposa. Vou elogiar minha esposa todos os dias da minha vida. Eu vou cuidar da roupa do meu marido. Eu vou cuidar da roupa do meu marido todo dia. Porque o bendito não olha e sai com a roupa suja, ou com fio solto, ou manchada de caspa, ou manchada de pasta de dente. Ele não tá nem aí, mas eu tô, e aí eu cuido da roupa do meu marido, porque senão ele sai um mulambento na rua. Vou fazer isso uma vez? Não, eu vou fazer isso até o meu último dia de vida. E tem as coisas maiores. Eu vou prover, vou pagar as contas da minha família, vou proporcionar a melhor vida que eu posso para minha mulher. Até quando? Hoje, nesse mês, não. Até o último dia da minha vida. Eu vou proteger ela até o último dia da minha vida. E os nossos filhos. Eu vou cuidar dele, eu vou aconselhar ele no bom caminho, não vou deixar ele se desviar de Deus hoje, não. Até o último dia da minha vida. Isso aqui são sacrifícios que o ser humano médio não quer fazer. Não quer fazer. Por quê? Porque é difícil. Então, afeto não é uma coisa que aparece um dia e no outro some. É algo que é da natureza do relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Agora, eu quero fazer uma pergunta com sinceridade brutal. Tá? E eu quero que vocês não respondam de maneira reativa. Que é o seguinte: no seu relacionamento atual, ou no último relacionamento seu, quem entregava mais? E você vai digitar se era você que entregava mais, se era 2, se ele entregava mais,
Se nenhum dos dois entregava nada, é 3. E 4, se era recíproco. Responde no chat agora, com sinceridade brutal. Se você entregava mais 1, se ele entregava mais 2, se nenhum dos dois entregava nada, 3, ou se era recíproco, 4. Responde aí. Com sinceridade brutal, gente. Seja brutalmente sincera. Não responda de maneira reativa. Responda olhando para o seu coração, entendendo essa lei da reciprocidade afetiva. Era você que entregava mais? Era ele que entregava mais? Nenhum dos dois entregava nada? Ou era verdadeiramente recíproco? Está na tela a pergunta. Muito bom. Aqui está o código. Super importante da gente entender com essa pergunta. Uma pesquisa super rápida. Se você colocou 1, você estava aceitando migalha. Se você colocou 1, você estava aceitando migalha. Esse é um padrão extremamente comum. Via de regra, feminino, mas também acontece nos homens. Via de regra, o 1 é quando eu aceito migalha. Por isso que eu estou fazendo essa aula hoje. Se você colocou 2, isso indica provavelmente dependência emocional. Porque mesmo o outro entregando, você analisa que entregava menos porque nunca está satisfeito. Isso é padrão de dependência emocional. Se você colocou 3, provavelmente você vivia num relacionamento que já tinha morrido. Tá? E se você colocou 4, a minha pergunta é, por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Porque a reciprocidade é a base da aliança matrimonial, da satisfação conjugal, da proporcionalidade. Então, recapitulando, se você colocou 1, isso provavelmente é porque você aceitava migalhas. Se você colocou 2, é porque provavelmente você era dependente emocional e nada do que o outro fazia satisfazia. Se você colocou 3, você viveu um relacionamento morto. Esse relacionamento já não era um relacionamento, que é verdade, respeito, diálogo, confiança, cooperação e intimidade. Não tinha nenhuma desses 5 elementos. E 4, eu não sei porque que você está aqui. Faz sentido? Observa essa ferramenta de diagnóstico que eu acabei de passar para vocês. Isso pode mudar a sua vida. Você disse hoje que veio aqui para não aceitar mais migalha. A maioria colocou 1. A maioria colocou 1. Algumas poucas colocaram 2. Uma ou outra colocou 3 e uma ou outra colocou 4. Pode ser que algumas colocaram 4, porque ficaram viúvas, e aí tá tudo bem. Então a gente vai buscar encontrar um novo amor, um novo marido, uma nova aliança matrimonial. Mas aqui tem um óbvio oculto ignorado pela maioria das mulheres, que não são matriarcas ainda, que está embaixo do nariz de todos nós, mas que a gente não consegue ver. Que é, mulheres que não se sacralizam não conseguem criar reciprocidade afetiva. Mulheres que não se sacralizam não conseguem criar reciprocidade afetiva. E aqui a gente tem que entender o que é
o sagrado, que quer se sacralizar. E a ideia dessa reta final do ano é que eu vou ensinar vocês o que é a mulher sagrada. Essa é a minha meta. Vocês vão aprender o que é ser a mulher sagrada. Mas o que eu estou dizendo agora é: mulheres que não se sacralizam não conseguem ser recíprocas afetivamente. Por quê? Porque reciprocidade exige alguns fatores: autoestima, verdade, limites, maturidade emocional, discernimento espiritual e visão de futuro. Coisas, virtudes que só uma matriarca tem. E normalmente o caminho mais direto para se tornar uma matriarca é estudando relacionamentos. E a matriarca tem 3 pilares. Ela é devota de Deus, ela ama Deus com toda a sua vitalidade, ela ama a si mesma e cuida de si mesma porque Deus a ama. E o terceiro pilar, que quase nenhuma mulher tem, ela entende a mente dos homens. É aqui que separa as meninas, as mulheres e as matriarcas. Não adianta fazer só 1, 2, tem que fazer o 3 também. O 3 é o mais difícil, né? Entender a mente dos homens. Muitas mulheres nem querem entender a mente dos homens. Para que entender a mente dos homens? Coisa inútil. Homem é chucro, homem é ogro, homem é burro, homem é idiota, homem é infiel. Isso são os memes, os obstáculos que te impedem de se tornar uma matriarca, uma mulher sagrada. Se você não conseguir ver a sacralidade do feminino e do masculino. E se você não estiver alinhada com Deus, com você mesma e com o seu propósito, você vai continuar aceitando migalhas, achando que ama. O problema não é a gente falar, eu não aceito migalhas. O problema é eu agir aceitando migalhas, dizendo outra coisa. Não, ele me ama. Não, ele gosta de mim. Não, ele me protege. Mas na realidade não é. Ele está te dando migalhas. Ele não é protetor. Ele não é provedor. E ele não vai servir, sacrificar a vida dele para a família que ele está construindo com você. Mas você diz outra coisa, que isso não é migalha. Isso é um problema de linguagem. Por isso que só uma mulher sagrada atrai reciprocidade. Porque uma mulher sagrada não mendiga amor. Observa que ela recebe um nível de atenção, ela dá aquele nível. Se dependesse dela, ela daria muito mais afeto. Mas ela não dá porque ele não fez por merecer ainda. Então ela não mendiga amor, ela dá o que é coerente com aquele momento. É cortejo? Então a dose proporcional ao cortejo é essa. É namoro? A dose proporcional ao namoro é essa. Quanto ele está engajado. É um noivado? A dose proporcional ao noivado. É um casamento? A dose proporcional ao casamento. É um matrimônio? A dose proporcional ao matrimônio. Uma mulher sagrada também não implora por resposta. Porque ela sabe, isso é sabedoria, que a ausência de resposta é uma resposta. Puf. Anota essa. A mulher sábia não implora a resposta. Porque ela sabe que a ausência de resposta é uma resposta. Ela também não aceita meia atenção. A mulher sagrada não aceita meia atenção, porque se ela aceita meia atenção, ela não é tão sagrada assim. Óbvio. O sagrado não negocia. E aí, a próxima característica da mulher sagrada é que ela não negocia valores. Valores são inegociáveis. E a mulher sagrada também não se contenta com pouco. E isso é maravilhoso, porque por ela não se contentar com pouco, o contento dela vem da abundância, porque a criação é abundante. Deus criou a criação para nós de maneira infinitamente abundante. E como ela tem essa conexão com o sagrado e sabe que a criação é abundante, como é que ela vai se contentar com pouco? E isso é maravilhoso, porque quando aplicado com o marido dela, ela ativa o fogo da ambição dele.
Que é um problema que vários casamentos têm. Homem sem ambição. Então, para a mulher sagrada, ou é recíproco ou não tem nada. Ou é recíproco ou nada feito. Isso é algo que vocês têm que tatuar no fundo do coração de vocês, no bom sentido. Marca na sua alma. Ou é recíproco e proporcional, de acordo com a fase do relacionamento, ou nada feito. Não tem negócio. Se você fizer isso, você já muda a sua vida de relacionamento. Quem entendeu o que eu estou falando, coloca no chat. Eu só aceito reciprocidade e vou estudar relacionamento. Só quem entendeu o que eu estou falando, coloca. Eu só aceito reciprocidade e eu vou estudar relacionamento. Eu só aceito reciprocidade e eu vou estudar relacionamentos. Porque grandes resultados não acontecem sem intencionalidade. E se você não intencionar a reciprocidade, estou deixando claro para vocês quão crítico é esse assunto, principalmente para as mulheres, e estudar relacionamentos, porque você não sabe o que você não sabe. Você se amaldiçoa com a ausência do resultado. Não sou eu que te amaldiçoo, é você que se amaldiçoa. Porque você não levantou a mão, você não disse, eu só aceito reciprocidade a partir de agora, e eu vou estudar relacionamentos porque eu não sei o que eu não sei. Junto com todas as outras coisas intencionais que eu pedi para vocês fazerem, que é, eu quero uma aliança matrimonial, eu quero um marido bom, eu não aceito mais migalhas, e eu vou estudar relacionamentos. E eu só aceito reciprocidade. Eu estou dando aqui quase que uma oração de poder máximo para vocês se tornarem mulheres sagradas e contraírem uma aliança matrimonial. Eu só aceito a reciprocidade e eu vou estudar relacionamentos. Porque grandes resultados só acontecem com intencionalidade. E é por isso que a gente vai entrar agora, talvez, no momento mais importante da noite. Que é a hora onde você tem que decidir, de uma vez por todas, que você nunca mais vai aceitar migalhas. Porque o nome da aula de hoje é a noite em que você decide nunca mais aceitar migalhas. Mas eu não quero fala de papagaio. Eu não quero da boca para fora. Eu quero no fundo do coração, no fundo da sua alma. Porque você entendeu a lei da reciprocidade. Porque você entendeu que ser uma mulher sagrada é não negociar valores. É ser proporcional para cada etapa do relacionamento. E a mulher sagrada não é uma mulher perfeita, tá? Não é uma mulher que não erra. Não é isso que eu estou mostrando e ensinando para vocês. A mulher sagrada é a mulher que decidiu sacralizar toda a vida dela. O corpo, a mente, as escolhas, as redes sociais, as conversas, os encontros, a intimidade na cama, no quarto, o namoro, o casamento e o matrimônio. Eu sei que hoje, muitas de vocês, por necessidade, estão presas no modo guerra, no modo guerreira, modo espartana. Ou algumas aí que alcançaram grandes resultados no modo Mulher Maravilha. E algumas de vocês até se orgulham de ser Mulher Maravilha. E como aluna minha eu falo, não se orgulhe desse termo, porque esse termo é pejorativo. Mulher Maravilha não tem nada de donzela e nada de matriarca. Ela é uma forma feminina com padrões totalmente masculinos. E aí vocês, eu sei que vocês resolvem tudo sozinhas. Eu sei
que você sustenta tudo. Eu sei que vocês coordenam, controlam e mandam em tudo que está acontecendo na vida de vocês. E depois vocês se perguntam por que não aparece um patriarca? Ou por que o marido de vocês não assume o lugar de patriarca? Isso não é azar. Ah, eu dei azar. Meu marido é fraco. Meu namorado é mole. Meu noivo é covarde. Isso é polaridade invertida. Isso é polaridade desajustada. Não tem espaço num relacionamento, uma aliança matrimonial, para dois masculinos. Muito menos para dois femininos. É um masculino e um feminino. E tem que ser com a âncora biológica correta. Tem que ser o masculino no homem e o feminino na mulher. Senão não desperta o potencial máximo. Ah, mas isso é uma visão... Isso é o que está na Bíblia. Eu não vou discutir com a Bíblia. Eu já desenvolvi essa sabedoria de não discutir com a Bíblia. Quem quiser discutir com a Bíblia, vai discutir com a Bíblia, mas eu não vou discutir com a Bíblia. Então, é o homem sendo homem e a mulher sendo mulher. E tem os códigos lá. Tudo que está explicado lá desde o começo dos tempos lá na Bíblia. Eu não vou discutir com isso. Isso para mim é uma verdade revelada. E essa polaridade está desajustada por causa de quê, Lucas? Por que eu tô assim? Por que eu tô masculina? Porque você não sabe o que você não sabe. Você não sabe o que você não sabe. Porque você não sabe o que é um homem honrado de verdade. Você não sabe identificar a honra. Você não sabe. Porque você não sabe fazer o vestibular dos 4 pilares, que é um método de triagem racional para a escolha de um pretendente para casar, que dá certo. Porque o método racional leva as emoções também em consideração. Leva a química também em consideração. É um dos fatores racionais. A maioria das pessoas escolhe por química. Só. É um quesito. Tem química. Vou me apaixonar. Tá errado. Faltou outros 10 fatores. Se você não fizer a análise racional antes, você não pode chegar nos fatores emocionais e nos fatores biológicos e fisiológicos, que é, por exemplo, química. Você não sabe fazer o vestibular dos 4 pilares. Talvez você nem sabia que existia um método para escolher um pretendente, mas existe. Todo patriarca e toda matriarca sabe disso. Isso é óbvio. Porque se você teve a experiência de ter um pai amoroso na sua vida, pensa nos namoradinhos que você teve, nos companheiros, nos cônjuges que você teve. Pensa se o seu pai foi amoroso. Pensa se teu pai aprovava 100% esse homem. Se você teve um pai amoroso, você vai ter o indicativo de não, meu pai não ia gostar desse cara. Meu pai não ia gostar desse cara. Por isso que eu nem apresentei esse cara para meu pai. Seu pai tem critérios para analisar. Um pai amoroso, presente, tem critérios para analisar o marido da filha. Quais critérios? Os critérios que fazem um homem ser um homem com H. Essa é a função do pai na vida de uma filha. E eu sei que muitos de vocês não tiveram essa oportunidade. Mas como adultos, a gente pode reescrever nossa história. Também porque você nunca foi ensinada a identificar abuso sutil, microagressão, microviolência, narcisismo, mentalidade predatória, dependência emocional, como um risco espiritual grave. Existe método. Isso é muito importante entender. Você vai estudar relacionamentos porque existe método. Sabendo disso tudo agora, eu explicando para vocês. E você sabendo que tem método. Eu quero que agora, com o conhecimento de que existe caminho, de que existe método, que existe um mapa, eu quero que você, de novo,
declare o seu voto, se ele ainda persiste, porque pode ser que tem várias que desistiram no caminho, porque é difícil demais. E tudo bem. Mas se você agora, sabendo que existe um caminho, que já passou por alguns pontos, não são todos, eu só falei de alguns, a reciprocidade é um deles, né? Como a mulher sagrada é. Você digita: eu quero um marido bom, eu quero uma aliança matrimonial. Digita no chat, levanta a mão, manifesta a sua intenção e coloca: eu quero um marido bom, eu quero uma aliança matrimonial. Digita no chat. Porque grandes resultados só acontecem com intencionalidade e quando a gente paga o preço. Eu quero um marido bom e eu quero uma aliança matrimonial. Porque grandes resultados só acontecem com intencionalidade e quando a gente paga o preço. E o preço é estudar e aplicar os seus estudos em relacionamentos. E lembra que quando você não engaja com uma verdade que está sendo exposta para você, você se maldiz. Você apaga o seu coração, você perde a fé. Isso é amaldiçoamento pessoal. Você se amaldiçoa com a ausência do resultado. Porque grandes resultados só acontecem com intencionalidade. E agora eu quero falar com você que não quer repetir 2025 em 2026. A gente vai entrar nessa parte mais importante da noite, que é o momento que você decide não aceitar mais migalhas. E relembrando, você se tornou excelente em tudo que você decidiu estudar, mas no amor, você está improvisando. Improvisar, ir no feeling em relacionamento é pedir para sofrer. Por isso, completa a sua intenção. Escreve no chat: eu vou estudar relacionamentos. Porque senão, o marido bom e a aliança matrimonial não vão acontecer. Eu vou estudar relacionamentos. Assim como eu estudei todas as coisas que eu sou excelente, sou boa. Tudo que eu tive resultado na minha vida, eu estudei. Eu quero ter resultado em relacionamento? Eu vou estudar relacionamentos. Não vou mais improvisar. Chega de improviso, chega de feeling. Eu vou estudar relacionamentos. A mulher sagrada, ela não vive por improviso, muito menos por carência. Ela vive por intencionalidade. Intencionalidade, fé e convicção de vigília de oração. Essa mulher é poderosa, muito mais poderosa do que as mulheres maravilhas do mundo. Não tem nem comparação, é uma grandeza diferente de poder. Ela tem o poder da feminilidade. Eu, de verdade, não quero que você, vindo numa live minha, no final do ano, próxima de mais um Natal, de mais um Ano Novo, se sentindo sozinha, em solidão, dizer que nada mudou. Provavelmente porque você não fez nada. Você continuou agindo no feeling e no instinto. Decidir, de uma vez por todas, não aceitar mais migalhas é reconhecer que eu estou repetindo padrões, que eu sinto uma solidão bizarra no final do ano, principalmente no Natal, que eu tenho culpa de não decidir, de não me comprometer de verdade, que eu tenho uma necessidade real de decidir isso na minha vida. Porque é algo que eu ainda não decidi, por isso que eu não tenho resultado, porque não aconteceu uma decisão anterior. Por isso que o resultado não veio ainda. Olhe todas as áreas da sua vida que você teve de resultado. O resultado veio de uma decisão há muito tempo antes, às vezes anos antes. E a decisão é se tornar a mulher sagrada, que significa sacralizar a sua vida.
Significa reconhecer que os padrões atuais não estão funcionando. Significa reconhecer que você não está aqui à toa. Que você não está assistindo essa aula só para passar o tempo. Essa aula não é uma aula de passatempo. Essa aula é uma aula desconfortável. Toda aula de verdade tem que ser desconfortável. Porque ela está revelando alguma coisa que eu nem sabia que eu não sabia. Você não está aqui à toa. E o fato de que você está ainda aceitando migalhas, e a prova foi todos os uns que vocês colocaram no chat. É o padrão psicanalítico de quem dá mais do que o outro merece, e se aceitar migalhas. Eu não quero ver você nesse mesmo lugar no ano que vem. Quem entendeu o que eu acabei de dizer, coloca no chat em caps lock. Eu decido. Eu quero saber quem decidiu. Vai em caps lock, colocar eu decido. E quem decidir hoje está cortando um ciclo. Está terminando um capítulo da tua vida e está começando um novo. Que é essa jornada para aprender o que é ser a mulher sagrada. Que inevitavelmente culmina numa aliança matrimonial com um marido bom. E que passa por estudar relacionamentos. Quando você diz do fundo do seu coração, eu decido, você está escrevendo, você está reescrevendo não só o seu passado, que vai ser totalmente diferente, mas você está escrevendo o próximo capítulo, que é o seu futuro. De verdade. Todo resultado extraordinário se inicia com uma intencionalidade e com um comportamento que paga o preço. Quem não escrever por vaidade, por culpa, por vergonha, por desânimo, por desesperança, está escolhendo continuar no piloto automático. E é exatamente por isso que eu vou explicar algo hoje. Você vai poder participar de uma imersão de 2 dias inteiros comigo. Para todas vocês que decidiram iniciar a jornada da mulher sagrada, você vai poder passar 2 dias inteiros comigo. E presta atenção nessa jornada, que vai culminar nos 2 dias. Se você é solteira e você está sempre escolhendo errado, o famoso dedo podre, é para você. Se você está casada e não está no matrimônio ainda, e provavelmente pode estar vivendo alguma crise, essa jornada da mulher sagrada é para você. Se você já se divorciou, não deu certo um relacionamento sério no seu passado, e você focou com todas as suas forças na sua profissão para ter sucesso, e provavelmente alcançou sucesso, mas a sua vida amorosa ainda é um insucesso. Essa jornada é para você. Se você passou por um relacionamento tóxico que te destruiu, a jornada da mulher sagrada é para você. E se você é uma mulher que tem o sonho de ser mãe e você quer encontrar o pai dos seus filhos, que vai ser esse homem com H maiúsculo, essa imersão, essa jornada da mulher sagrada é para você também. A gente vai passar 2 dias juntos. No dia 1, eu vou ensinar como você vai despertar a mulher sagrada em você. Esse vai ser o dia 1. Já vai ser muito impactante. Eu tenho certeza para você. Que vocês vão ver quão verdade é. Lembrando que nada do que eu ensino é opinião. É tudo embasado. No primeiro dia, a gente vai despertar a mulher sagrada dentro de você. Ela está dentro de você. Ela só está presa por algumas crenças de passado.
por algumas crenças de presente, por coisas que você nem sabe que você acredita, mas você acredita e você age em cima delas. E no dia 2 a gente vai construir o mapa do relacionamento sagrado e a gente vai criar o primeiro relacionamento sagrado na nossa vida, que é o que define a mulher sagrada. É isso que a gente precisa fazer nesses 2 dias. E vão ser 2 dias muito profundos, muito transformadores. Eu tenho certeza que vocês vão sentir que isso é um divisor de água na vida de vocês. E um detalhe muito importante: não vai ter gravação, não vai ter replay, porque eu quero que seja um ambiente intimista, onde vocês se sintam seguras e vocês estejam extremamente focadas. Então, o que foi dito, foi dito. Se perdeu, perdeu. Se não foi, não vai ver. Tem que estar lá os 2 dias para vivenciar esse processo de transformação na mulher sagrada. E tudo isso eu queria o máximo de mulheres que querem transformar suas vidas. E quando eu comecei a falar com os meus sócios para fazer essa imersão, a gente falou de um preço de R$297 para fazer esses 2 dias. Que, na minha visão, é um preço muito justo. É um preço que é baixo por tudo que eu vou entregar, com a intensidade que eu vou entregar, por 2 dias de aula comigo e ferramentas também, coisas que vocês vão fazer dinâmicas, por R$297. Mas, pelo meu propósito espiritual de formar e restaurar 1 milhão de famílias até 2030, e para a gente cobrir os custos, para você regenerar tudo que você tem no seu passado que te impede de ser a mulher sagrada, para você despertar a mulher sagrada em você e para você criar o seu primeiro relacionamento sagrado, vai ser R$19,90, porque não é para ter lucro, é para ter o máximo de pessoas, o máximo de mulheres transformadas, porque as mulheres, quando elas se transformam, elas começam a cativar os homens, e os homens são mais difíceis de convencer do que as mulheres, e quando eles veem que tem mulheres diferenciadas, eles se inspiram e eles começam a querer mudar. Você já escreveu tudo, né? Então, todas as intenções que você quer que aconteça, precisa culminar nessa decisão. E você tem 2 opções nesse momento. Você tem 2 decisões. Uma decisão é não decidir, não ir para a imersão, repetir 2025 em 2026 e viver mais um ano no risco de mais relações tóxicas ou vazias ou sem sentido e você perdeu mais um ano da sua vida. E o caminho 2, a decisão 2, é você garantir o ingresso para a imersão, você fechar sua agenda, corpo, coração e alma, e você se permitir mudar, porque esses conhecimentos vêm de fontes de sabedoria muito antigas, ancestrais. E eu garanto que você vai ter um próximo ano totalmente diferente. Com isso, você precisa adquirir o seu ingresso para você vivenciar tudo isso. Eu não quero pessoas curiosas. Eu quero mulheres comprometidas. E você vai iniciar a sua jornada da mulher sagrada. Tá lá na minha bio do Instagram também, para quem está vendo no Instagram. Tá na descrição aqui do YouTube e tá no chat aqui também. A minha equipe acabou de colocar. Adquira o seu ingresso. Se fizer sentido, adquira o ingresso para outras mulheres que você ama, que querem fazer essa jornada junto com você. Se você tem a condição de pagar para outras pessoas, pague para outras pessoas. Talvez mulheres próximas que estão sofrendo também em relacionamentos, que talvez não vieram
nessa live, nessa aula. Você pode ser a mudança já na vida de alguém com essa decisão até mais ampla de responsabilidade. Com isso, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem por que essa imersão começou a existir. E a resposta é porque mulher nenhuma constrói um relacionamento sagrado sem estudo. Ele vai ter que acontecer de alguma maneira. Se você quer prosperar na carreira, você estuda. Se você quer passar num concurso, você estuda. Se você quer empreender, você estuda. Mas no amor, a maioria tenta adivinhar. E no feeling. Você hoje encerra esse ciclo. Você vai estudar relacionamentos. Então, pela última vez, coloca no chat: eu vou estudar relacionamentos, eu decido nunca mais aceitar migalhas, porque eu quero um marido bom e eu quero uma aliança matrimonial. É a última vez que eu vou falar para você digitar isso. Eu vou estudar relacionamentos, porque eu decido nunca mais aceitar migalhas e eu quero um marido bom e uma aliança matrimonial. A imersão é o portal que você vai atravessar, que vai provar para você que essas frases não são só palavras jogadas num chat. É a prova de que a decisão foi tomada com atitude. Porque grandes resultados só acontecem com intencionalidade. E eu, de verdade, nos meus 15 anos como professor, 20 anos como empresário, você acabou de receber uma oportunidade de ouro, que é um conteúdo que pode transformar algo que te incomoda muito, uma oportunidade de tomar uma decisão e um caminho muito claro. Você vai aprender algo que vai mudar a sua vida relacional. E, infelizmente, quem não engajar, quem não se movimentar, quem não profetizar isso na vida dela, está se amaldiçoando com a ausência do resultado. Quem se move, quem age, quem manifesta o verbo. Na própria Bíblia, o verbo é a conexão do abstrato para o material, do espiritual para o material. O verbo é a ponte. Quem aplica o verbo da ação se torna a resposta da oração. Foi naquela noite que eu virei uma chave no meu coração e eu decidi nunca mais aceitar migalhas. E foi ali que nasceu a minha família. Ali que ela se formou, no meu coração e na minha mente, no meu espírito. Ou foi ali que ela começou a ser restaurada novamente, se você já tem uma família. Então, clica no link, compra o seu ingresso. O evento vai acontecer das 9 da manhã, horário de Brasília, às 18 horas do horário de Brasília. São 2 dias inteiros online, ao vivo comigo. Já avisa quem está próximo de você que você vai estar num treinamento. Tá? Pega o seu ingresso, fecha a sua agenda e decide estar dentro. Beleza? Quero ver quem é que está dentro. Digita tá dentro se você já comprou o teu ingresso. Quero saber quem já decidiu, quem já comprou o ingresso, quem já tem o ingresso. Digita no chat aí, eu estou dentro. Que eu quero saber a galera que... Olha lá. Muito bom. A Nath, Denise, Ana Carol, a Érica, a Andréia. Pô, muito bom. A Fabi, Mônica, Simone, a Ana Souza, Angélica, Daiane, show de bola. A Marta, a Gel, a Kate, Elaine, parabéns, Flávia, parabéns para vocês, de verdade. A Daisy também falou que já tem ingresso, a Roberta, parabéns. Esse tipo de decisão é a decisão de mulheres raras. Mulheres raras estão muito próximas de se tornarem mulheres sagradas. Tá? Vocês iniciaram
uma fase nova da vida de vocês hoje, decidindo nunca mais aceitar migalhas. E essa decisão começa hoje com o ato de você adquirir o seu ingresso. E ela conclui essa fase 1. Você vai receber todas as informações pelo seu e-mail, pelo Mara de Membros. Tem algumas aulas que eu já deixei para todo mundo que comprar os ingressos para vocês verem essas aulas antes, para vocês prepararem para o evento da melhor maneira possível, tá? Vocês vão receber esse link no e-mail de vocês e vocês se preparem. Tudo que vocês precisam saber vai estar nessa área de membros, tá bom? E, de novo, parabéns pela decisão de vocês de nunca mais aceitar migalhas. Eu decidi nunca mais aceitar migalhas nos meus relacionamentos. Queridas, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a presença de todas vocês e a atenção de vocês também. A gente se vê muito em breve na imersão, de maneira customizada, ao vivo comigo, já com o coração de vocês pronta para o relacionamento que você sempre sonhou. E a gente vai caminhar na direção de estudar relacionamentos para ter um marido bom e ter uma aliança matrimonial, que vai ser a base da sua família. Tá? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Tchau.